O melhor agente secreto do país recebe uma missão que poderia salvar até mesmo o mundo, e para isso ele vai precisar formar uma família para executar essa missão com sucesso. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a história do anime Spy X Family. O anime começa com um diplomata da nação de Westalis tendo os freios de seu carro sabotado, e ele acaba morrendo. Então os manda-chuvas do país decidiram mandar seu melhor agente, que se chama Twilight. O cara é um mestre no disfarce e usa máscaras para se passar por outras pessoas, e com isso ele consegue completar até as missões mais complexas. Em uma plataforma de trem, ele se encontra com outro agente e recebe uma nova missão. Ele precisaria formar uma família e matricular seu filho ou sua filha em uma das escolas mais prestigiadas do mundo, onde nas reuniões ele deve tentar se aproximar do líder do Partido da União Nacional, pois ele era uma grande ameaça entre a trégua do leste e do oeste. Depois de escolher o lugar em que eles iriam morar, ele decide adotar o nome de Lloyd Forger. Então ele vai para um orfanato para adotar uma criança, e diz que queria a criança mais inteligente do lugar. O cara do orfanato colocou Anya na sua frente, uma garota telepata que lê os pensamentos das pessoas. Ela preenche um caça-palavras e o Twilight fica impressionado, mas na verdade ela só estava lendo a mente dele para poder completar o caça-palavra em si, mas no final ele decide ficar com ela. Twilight então decide sair para poder encomendar alguns documentos para Anya, e ela vai junto. Em certo momento ele repara que ela não é tão inteligente quanto parecia, e pensa que ainda está em tempo de trocar por outra criança. Anya então leu sua mente e começa a chorar pedindo para que ele não se livrasse dela, e ele continua com ela. Ele percebe que não sabe nada sobre crianças e decide comprar um monte de manuais sobre como ser um pai melhor, e como entender o comportamento das crianças em si. No dia seguinte, Twilight sai para buscar o formulário de inscrição e o gabarito da prova para que Anya conseguisse entrar no novo colégio, e deixa ela presa dentro de casa já que ela estava teimando em sair. Ela já foi adotada 4 vezes e na verdade ela é um experimento de uma organização super secreta. Em casa ela lê a mente do agente e descobre a senha da maleta de espionagem dele, mas acidentalmente acaba mandando um código Morse para a organização criminosa que estava atrás dele. Quando Twilight chega em casa, eles estavam na casa dele para poder sequestrar ele, mas não conseguem. Infelizmente eles já haviam sequestrado Anya, e ele decide então ir ao resgate dela. Ele se passa por um dos bandidos usando disfarce e vai até o esconderijo deles e consegue salvar Anya, que estava sendo feita de refém. Ele então dá um endereço de um local para Anya ir e volta para acabar com os bandidos que estavam no esconderijo. Ele ameaça o chefe para ele deixar ele em paz se ele quiser garantir a segurança dele e de sua filha. Quando ele volta, Anya abraça ele e eles decidem ir para casa. Anya então faz a prova de pré-admissão da escola e acaba passando. Twilight descobre que na entrevista com os alunos, tanto o pai quanto a mãe da criança devem estar presentes, e ele então decide ir atrás de uma esposa. Na prefeitura, algumas mulheres estavam conversando a respeito de alguns homens, e uma delas nunca havia tido um namorado, e ela se chamava Yor. Elas comentam que ela é muito linda e que deveria se arrumar um pouco mais. Naquele fim de semana haveria uma festa na casa de uma delas, e convidaram a Yor para ir na festa com algum parceiro. Enquanto Yor estava falando no telefone com seu irmão, acabou mentindo para ele de que estava namorando, e agora ela também teria que arranjar um parceiro mais cedo ou mais tarde. Mais tarde ela recebe outro telefonema e descobrimos que a identidade secreta dela é Rosa Selvagem, e que na verdade ela é uma assassina particular e havia sido contratada para exterminar o vice-ministro do departamento de auditoria. Após terminar o serviço que ela havia sido contratada para fazer, ela percebeu que seu único vestido bom havia sido rasgado, e teria que comprar outro para a festa. Twilight decide ir a uma loja de roupas com Anya para dar um jeito na aparência dela. Então Yor chega logo em seguida para tentar arrumar o vestido dela também, e ela repara que o Proto estava de olho nela desde que ela entrou. Ela pensa que ele era um bom partido até ver que ele tinha uma filha, e começou a descartar a possibilidade de um relacionamento. Anya então lê a mente dela e descobre que ela é uma assassina, e também finge estar se sentindo solitária sem uma mãe e consegue despertar o interesse da Yor novamente pelo Twilight. Ela então sugere a Twilight dele fingir ser namorado dela para que ele vá na festa com ela, e ele acaba aceitando, mas nada sairia de graça. Ele então pede para que ela se passasse pela mãe da criança na entrevista da escola, e com isso eles têm um acordo firmado. O agente secreto então recebe uma nova missão e acaba tendo que ir para ela justamente no dia da festa da Yor. Ao finalizar a missão, eles dão fora dali e temos uma cena da Yor na festa em que ela havia sido convidada, mas infelizmente sozinha. Então ela decide ir embora, mas o Twilight acaba chegando todo ensanguentado, mal se segurando em pé. Ele então se apresenta e diz que é o marido dela. A pessoa que havia convidado ela acaba morrendo de inveja e tenta fazer a Yor passar vergonha, mas quem passa vergonha é ela. A garota não desiste e conta um pouco sobre o outro trabalho que a Yor tinha, mas na verdade aquele trabalho era só para esconder o verdadeiro serviço dela, que era o de assassina de aluguel. Nosso prota então acaba defendendo a Yor e ela acaba ficando muito admirada com ele. Saindo dali, eles foram perseguidos pelas pessoas que o Twilight havia roubado anteriormente, e eles unem forças para acabar com os bandidos. Yor então sugere que eles se casem, para que isso se tornasse uma extensão do acordo deles e não somente apenas até a entrevista da escola. Ele acaba aceitando e usa o pino de uma granada como aliança deles, e depois dali eles passariam na prefeitura para colocar a papelada em dia. A partir daí a Yor começa a morar junto com Anya e Twilight. Depois eles decidem praticar um pouco
maluco para a entrevista da escola, e ele começa a se sentir desesperado pelo fato de tudo estar indo de mal a pior. Eles decidem dar uma saída para espairecer um pouco a mente e vão ao museu. Twilight tinha avisado para Anya manter a classe, mas ela acaba apontando o dedo para todos os quadros, inclusive um que tinha uma pessoa sem roupas. Enquanto isso, Yor estava encantada com o quadro de uma guilhotina, já que ela era uma assassina. Em um certo momento depois do passeio deles, eles flagraram um bandido roubar a bolsa de uma senhora e decidem ir atrás dele. Eles só conseguem encontrar o bandido com a ajuda da Anya, que aponta para uma loja de bolos, e o nosso agente consegue identificar o bandido e assim poder capturar ele. Finalmente chegou o dia da entrevista na escola e eles estavam sendo avaliados desde o momento em que entraram no portão do colégio em si. Então eles tiveram que passar por 3 testes. O primeiro era resgatar um garoto de um bueiro que estava repleto de sujeira, mas eles seriam desclassificados se eles se sujassem e ficassem com as roupas sujas. Mas eles tinham uma roupa extra, então deu tudo certo. No segundo, eles tiveram que lidar com uma manada de animais correndo na direção deles, e graças a Yor eles conseguem passar por isso com facilidade. E por incrível que pareça, eles também estavam preparados e levaram mais uma troca de roupa. Já no terceiro teste era a entrevista em si com 3 professores da escola. De início, a entrevista estava indo bem, até que teve um professor mal amado que havia se separado da esposa recentemente pelo seu comportamento difícil, que começou a soltar umas piadinhas para deixar o casal em si desconfortável e também deixando a própria Anya triste, fazendo ela chorar. Por mais que o relacionamento deles fosse de mentira, inconscientemente eles já haviam criado um sentimento especial pela família deles. Twilight quase desfere um baita de um soco na cara dele, mas acaba socando a mesa e dando a desculpa de que ele foi matar um mosquito. E o pior é que ele realmente acertou o mosquito em si. Já em casa, Anya pede desculpas e disse que queria ir para a escola, já que se ela não fizesse isso, eles não poderiam mais ficar juntos. No dia seguinte, eles vão até o colégio para saber os resultados, e todos os sinais de que as coisas iriam dar ruim começaram a aparecer, desde passar um gato preto na frente deles até Anya pisar em caca. E tudo isso se confirmou quando eles viram que o nome da Anya não estava no quadro de alunos aprovados. Um dos professores que avaliou eles os chamou para conversar e entregou para Twilight uma lista de espera, onde o nome da Anya estava em primeiro lugar. Ou seja, se algum aluno desistisse da vaga, ela seria a primeira a entrar no colégio deles. Em casa, eles recebem uma ligação de que Anya conseguiu entrar na escola prestigiada e então eles decidem comemorar. Um parceiro do Twilight acaba chegando na casa deles para poder comemorar também e diz a Anya que ela poderia escolher o que quisesse que o pai dela iria dar de presente por ela ter passado na escola. Anya então diz que queria ser resgatada em um castelo pelo agente que ela tanto gostava, que era do desenho animado que ela assistia. O amigo do nosso agente então decide chantagear ele e ele acaba aceitando levar ela para o tão falado castelo. Ele decide pedir ajuda para a agência que ele trabalha e eles ajudam ele a chegarem no local. Chegando lá, a Anya ainda estava triste, pois não existiria resgate sem os vilões realmente. Então ele pede para que a agência dele mandasse todos os agentes que eles tinham disponíveis para o castelo, e assim foi feito. Com todos os agentes ali, as coisas começaram a ficar bem mais movimentadas como realmente deveriam ser. Ao anunciar então o que estava acontecendo nesse evento, as pessoas se dispersaram e começa a tentativa de resgate da Anya pelo Twilight vestido de protagonista de anime. O objetivo dele era passar por todos os obstáculos que estivessem em seu caminho, para que o resgate pudesse ser bem sucedido. No final, ele ainda teve que lutar contra Yor, que estava completamente bêbada, e acaba tomando uma pisa braba dela. A sorte dele é que o salto dela quebrou e ela acaba desmaiando por estar bêbada demais, e finalmente consegue resgatar a princesa Anya. Naquele momento, Anya acaba de receber o maior presente da vida dela, e depois diz que daria o melhor dela na escola para poder ajudar ele. Alguns dias depois, eles foram encomendar o uniforme da Anya para poder frequentar as aulas. Saindo dali, nosso prota acabou recebendo uma mensagem secreta e ele foi se encontrar com a pessoa no local e no horário marcado. Era uma supervisora da agência dele e logo de primeira ela já dá uma encarcada nele por ele ter gastado tanto. Ela então passa algumas instruções para a fase 2 da operação ultra secreta deles. Resumindo bem para vocês, nesse colégio para você se tornar um discípulo imperial você precisa de 8 estrelas, e a forma mais rápida de conseguir essas estrelas é contribuindo para a sociedade e tirando notas excepcionais. Mas também havia os raios que simbolizavam alunos ruins ou mal comportados. Se o aluno receber 8 raios, eles serão expulsos na hora. Enquanto isso, Anya e Yor vão ao supermercado para poder fazer algumas compras. Yor acaba se descuidando um pouco e Anya acaba saindo do supermercado sozinha. Nisso, alguns bandidos acabam sequestrando Anya, mas Yor chega bem rápido para poder resgatar sua filha. Ela quebra uma abóbora com as próprias mãos e acaba assustando os sequestradores. Anya então pede para sua mãe para que ela pudesse treinar ela, para que ela assim pudesse se defender dos valentões. Quando o Twilight chega em casa, elas estão treinando como Anya havia pedido. E no dia seguinte, finalmente chegou o dia em que Anya começaria a frequentar a escola em si. O plano do Twilight era de que Anya se aproximasse do filho do cara que ele precisava se aproximar. Ele tinha preparado tudo já para que Anya caísse na mesma sala que ele, mas infelizmente as coisas não vão fluir tão bem quanto nosso agente esperava. Em certo momento do tour pela escola, o filho do cara que era para Anya se aproximar começa a caçoar do pai dela, que não era rico nem nada do tipo. Um dos garotos acaba empurrando ela, mas ela consegue manter a calma e resolve não retrucar. Em vez disso, ela faz uma cara de deboche que deixa o pivete pé da vida. Depois disso, no corredor, ele taca uma bola de papel na cabeça dela e diz que vai atormentar ela todos os dias. Anya então olha para ver se o professor não tá olhando e dá um belo de um soco na cara do pivete irritante, que manda ele para longe na hora e depois começa a chorar como um bebê. A pose de machão dele ali caiu
caiu na hora. Sua nova amiga então tentou ajudar ela falando com o professor que eram os alunos que estavam importunando Anya, mas Anya disse que ficou brava porque eles pisaram no pé da amiga dela, e o instrutor ficou impressionado com tamanha atitude. Mas infelizmente o professor não pôde retirar todas as penalidades, e ainda assim Anya acabou recebendo um raio por causa de sua atitude. E galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem ver mais resumos, por favor deixe seu like e se inscreva no canal para poder acompanhar, beleza? E ative as notificações também. Um forte abraço e tamo junto!